Boa noite, pessoal. Hoje é uma aula diferente, é uma aula sem alunos presentes, por causa do problema que nós estamos enfrentando aí. Então a FEI está se adaptando a esse problema inédito que a gente está enfrentando, que é o problema aí do coronavírus. Mas as aulas continuam, mesmo que online, elas continuam. Então hoje eu resolvi gravar a aula e depois passar o link para cada um de vocês. Bom, o nosso último tópico, que eu dei uma ideia superficial do que era na aula passada, tem por título Critério de Estabilidade de Nyquist. Sobre o critério de estabilidade de Nyquist, sobre a origem desse critério, eu já expliquei tudo na aula passada, vocês devem lembrar. Hoje eu vou dar uma continuidade. Então esta é a primeira parte sobre critério de estabilidade de Nyquist, e na próxima aula eu darei a segunda parte do critério de estabilidade de Nyquist. Vamos começar então. Vocês sabem que em um sistema em malha fechada com realimentação negativa tem, por função de transferência, esta função f de s dada por g de s sobre 1 mais g de s vezes h de s. Esta é a chamada função de transferência em malha fechada, ou simplesmente FTMF. Vocês sabem também, isso desde controle 1, que para que um sistema seja estável, a condição necessária e suficiente é que as raízes do polinômio do denominador da FTMF, chamadas de polos de malha fechada do sistema, tenham parte real negativa. Repito, para que o sistema seja considerado estável, todas as raízes do polinômio do denominador da FTMF, em outras palavras, todos os polos de malha fechada do sistema têm que ter parte real negativa. Isso garante o término da parte transitória da resposta. Caso o sistema tenha pelo menos um polo com parte real positiva, ele será imediatamente instável, que é o que nós não queremos. Então, a ideia de Nyquist foi a seguinte: visto que as raízes do polinômio 1 mais GH definem se o sistema é ou não estável, vamos isolar esta equação, que é a função, que é o denominador da FTMF do sistema. Exatamente esta equação, que eu chamei de B de S. Vocês sabem desde controle 1 que o denominador da FTMF tem um nome. É chamada de equação característica do sistema. Daqui saem os polos de malha fechada do sistema. Se todos tiverem parte real negativa, o sistema é estável. É simples. Bom, o problema é o seguinte: o sistema está aqui com o seu polinômio do denominador da FTMF, ou seja, com a sua equação característica isolada. Se eu calcular as raízes desse polinômio e observar a parte real, se todas forem negativas, estável. Se uma for positiva, instável com certeza. Então a ideia de Nyquist foi exatamente esta que eu coloquei na terceira coluna da lousa, que é esta figura. Esta figura nada mais é do que uma figura conhecida, que é uma semicircunferência, mas só que essa semicircunferência tem raio infinito. O que eu quero dizer para vocês é que Nyquist propõe uma semicircunferência de raio infinito situada no semiplano direito do plano complexo. Plano complexo é o que nós costumamos chamar de plano S, aqui na teoria. O eixo real é a parte real do polo, alfa. Eixo imaginário, J ômega D. E essa semicircunferência está cobrindo, já que ela tem raio infinito, todo o semiplano direito. Ora, o semiplano direito só tem
polos com parte real positiva. Então, este semiplano direito só possui polos instáveis. Obviamente, no semiplano esquerdo do plano complexo, eu só tenho polos com parte real negativa. Portanto, o semiplano esquerdo do plano complexo é o semiplano de estabilidade. No semiplano esquerdo, eu só tenho polos estáveis. Mas Nyquist resolveu cobrir com essa semicircunferência de raio infinito todo o semiplano direito. Vamos isolar aqui a equação característica B de S. B de S igual 1 mais G de S vezes H de S. Como eu falei anteriormente, as raízes dessa equação característica são os polos de malha fechada do sistema. Então veja, eu vou pegar um ponto qualquer deste contorno. Vou chamar o ponto de S1. Vou substituir o valor de S1 na equação característica do sistema. Então, nós vamos ter B de S1 igual a 1 mais G de S1 vezes H de S1. A gente pode ter duas situações aqui. Se B de S for igual a zero, o que significa? Implica que S1 é raiz de B de S e, portanto, é polo do sistema. S1 é igual a raiz de B de S, que é igual a polo do sistema. Veja, se S1 for polo do sistema, o sistema é instável, porque S1 tem parte real positiva. Agora, se B de S for diferente de zero, vocês sabem que as raízes de uma equação anulam a própria equação. Se B de S for igual a zero, diferente de zero, implica que S1 não é polo do sistema. Ótimo! S1 é uma raiz instável. Agora, a gente tem que fazer esse teste para todo o contorno. Então, se eu pegar todos os pontos do contorno e cada ponto, cada valor de S do contorno, eu substituir em B de S, e se esse B de S não der igual a zero, em nenhum caso, o sistema é estável. Se para algum valor de S desse contorno, B de S der zero, o sistema será instável com toda certeza. Então, Nyquist inicialmente propõe um teste. Só que é complicado você substituir todos esses pontos do contorno em B de S. Nós temos aqui infinitos pontos. Não é conveniente, não é comum, é quase que impossível fazer isso, analiticamente falando. Então, Nyquist propõe uma metodologia que ele desenvolveu, chamada critério de estabilidade de Nyquist, que na próxima aula eu vou descrever para vocês.